Chegou o momento da nossa revisão, momento esse que nós vamos rever o que foi trabalhado durante a aula. Vamos lá? Durante a aula trabalhamos sobre a filosofia clássica de Platão e Aristóteles. Vimos em Platão o seguinte, que ele nasceu em Atenas, que seu verdadeiro nome era Aristóteles e que ele foi discípulo de Sócrates. Dentro do pensamento dele, trabalhamos o dualismo platônico. Em sua doutrina, ou seja, a teoria das ideias, Platão procurou desenvolver esse impasse, propondo uma ontologia dualista, ou seja, a existência de duas realidades diametralmente opostas, que seria o mundo sensível, que é o mundo para Platão em que nós vivemos. Esse mundo corresponde à matéria, à mudança, ou seja, seria o mundo que Heráclito nos apresentou. Já o mundo inteligível, que corresponde às ideias, que são sempre a mesma coisa para o intelecto, um mundo que não muda, nos apresentado por Parmênides, para Platão, o mundo inteligível é o mundo ideal, o mundo perfeito. Ele apresenta também o conceito de demiurgo, ou seja, tudo o que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. E dentro do processo do conhecimento, conhecer a verdade implica numa passagem progressiva do mundo sensível até o mundo inteligível, ou seja, das essências ou seres verdadeiros. E o método proposto para atingir o conhecimento perfeito seria a dialética. E Platão apresenta também a alegoria da caverna presente no livro 7º da obra A República. E que diante da alegoria da caverna, aquele que sai da caverna, que é o filósofo, ele desenvolve dois conceitos no âmbito político, ou seja, o filósofo, o que sai da caverna, é aquele que conhece a verdade, então é aquele que vai saber governar a cidade, e também tem o epistemológico, ou seja, dentro do processo do conhecimento, o político será o filósofo, porque ele sabe e conhece a verdade, conhece o significado da verdade, da justiça, da igualdade, então o filósofo ele será um bom representante político. Já em Aristóteles temos a base do pensamento lógico e científico. Ele foi aluno de Platão, estudou na Academia de Platão, foi professor de Alexandre, fundou o Liceu, rejeitou a teoria das ideias de Platão e criou a sua própria escola filosófica chamada Liceu. Da sensação ao conceito, a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e mutáveis. Ele apresenta também um método indutivo, onde a indução nada mais é do que uma operação mental, que vai do particular ao geral. E é por meio desse método que o ser humano pode atingir conclusões científicas de âmbito universal, ou seja, sai do particular para se chegar ao universal. Ele apresenta também o conceito de matéria e forma. Matéria, princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. A matéria é aquilo de que as coisas são feitas. Já a forma, o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. O exemplo lá que nós vimos na aula do anel. A matéria do anel é o ouro. A forma que ele recebeu foi um anel de ouro, mas poderia ser um colar, uma corrente, um pingente ou algo parecido. Então a matéria seria o ouro, a forma, o anel. Princípio de ato e potência. Ato, a manifestação atual do ser. Aquilo que já é. A potência é aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. E o conceito de substância e acidente. Substância é o atributo estrutural
e essencial do ser, faz parte da sua essência. Aquilo que intimamente o ser é. O acidente é um atributo circunstancial e não essencial do ser. É algo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. São as coisas que acontecem, os acidentes que ocorrem. Pessoal, então olha só. Agora vocês vão fazer atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção, certinho? E então, conseguiram responder as questões que foram propostas para vocês? Elas estavam fáceis? Vocês acharam fácil? Acharam de nível médio? Ou será que acharam elas de nível difícil? Será? Vamos então entender? Vamos tentar analisar cada questão? Vamos lá então? Vamos tirar as dúvidas de vocês. Questão número 1. Para Aristóteles, a ciência deveria partir da realidade sensorial, ou seja, uma realidade empírica, para buscar nela as estruturas essenciais de cada ser. Em outras palavras, a partir da existência do ser individual, devemos atingir sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminharia do individual e específico para o universal e genérico. Olha só, isso foi apresentado durante a aula. Partir do individual para chegar ao universal. Qual o método utilizado por Aristóteles que parte do particular? O ponto de partida é o particular para se chegar ao universal. E aí? Alternativa A diz que seria o método dedutivo. A B, por sua vez, diz que seria o método indutivo. A C, que seria o método intuitivo. A alternativa D diz que seria o método intelectivo. E a E, por sua vez, seria o método demonstrativo. E então, qual método que sai do particular para se chegar ao todo, que sai do individual para se chegar ao universal? Perguntinha fácil, não é? Responderam numa boa? Conseguiram responder tranquilamente essa? Vamos ver se vocês responderam de forma correta. A resposta correta seria a alternativa B, método indutivo, ou seja, induzir. O método indutivo nada mais é do que um método que induz aquela pessoa a chegar a uma determinada conclusão. Mas de que forma ele chega a essa conclusão? Observando aquilo que acontece. Dentro da ciência, o método indutivo ele é muito utilizado, ou seja, o cientista ele analisa, ele quer fazer uma experiência para ver se ela vai dar certo. Ele faz a experiência 1, 2, 3, 4 e quantas vezes forem necessárias. Se em todas as experiências o resultado for o mesmo ou bem próximo daquilo que ele espera, ele sai do particular de uma experiência individual para chegar a uma experiência universal. Ou seja, se esse método testado várias vezes deu certo em um indivíduo, pode ser que em todos dará o mesmo resultado. Então, a medicina ou a ciência em geral, ela parte desse princípio do método indutivo, do universal para se chegar, ou do particular para se chegar ao universal, ok? E aí, acertaram? Eu espero que sim. Vamos então para a questão número 2. Olha só, trazemos uma questão do Enem de 2012. Ainda não é o Se Liga no Enem, galera, mas olha só, Enem 2012. Isso quer dizer que
o pensamento de Platão e de Aristóteles, eles são muito trabalhados no Enem. Quanto à deliberação, deliberar significa pensar, refletir. Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? Será que a gente pensa sobre tudo? São todas as coisas objetos de possíveis deliberações? Ou será a deliberação impossível no que tange a algumas coisas? Será que podemos deliberar sobre tudo ou existem algumas coisas que não conseguimos? Ninguém delibera sobre coisas eternas e imutáveis, tais como a ordem do universo, tampouco sobre as coisas mutáveis como os fenômenos dos solstícios e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser reproduzida por nossa ação. Pessoal, isso é um texto retirado da obra Ética a Nicômaco de Aristóteles. Aristóteles, lembrando, ele é do século V a.C. Então esse texto que nós acabamos de ver é de uma das obras escritas por Aristóteles chamada Ética a Nicômaco. Então ele delibera nessa obra, no século V a.C., sobre é possível deliberarmos sobre tudo? É possível pensarmos sobre tudo? Ou existem algumas coisas que ainda não conseguimos deliberar? Isso ele estava pensando lá atrás, século V a.C. Hoje muita coisa já mudou. Já é possível quase deliberar sobre tudo. Mas naquela época, com o nascimento da filosofia há 200 anos atrás, de Aristóteles, tudo ainda era novo. Deliberar sobre tudo, sobre as coisas, ainda era novo. Então Aristóteles ele escreve isso. Será que é possível deliberar sobre tudo? Ou existem coisas que ainda não é possível deliberar? Vamos voltar ao texto para dar continuidade? Então temos o seguinte: o conceito de deliberação, tratado por Aristóteles, é importante para entender a dimensão da responsabilidade humana. A partir do texto, considera-se que é possível, olha só, a partir do texto considera-se que é possível ao homem deliberar sobre. Alternativa A, coisas imagináveis, já que ele não tem controle sobre os acontecimentos da natureza. Alternativa B, é possível deliberar sobre ações humanas, ciente da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas. Alternativa C, deliberar sobre fatos atingíveis pela ação humana, desde que elas estejam sob seu controle. Alternativa D fala sobre deliberar sobre fatos e ações mutáveis da natureza, já que ele é parte dela. Olha só. E a alternativa E, podemos deliberar de coisas eternas, já que ele é por essência um ser religioso. E então, pessoal, qual dessas alternativas que diz respeito ao ato de deliberar é a resposta? E aí, deliberaram de forma correta? Pensaram, marcaram a alternativa correta? Será? Vamos lá ver então qual é a resposta correta? Então, para isso, a resposta correta é deliberar sobre fatos atingíveis pela ação humana, ou seja, fatos atingíveis é aquilo que nós podemos conhecer. Então, nós só podemos deliberar sobre aquilo que nós podemos conhecer, desde que essas coisas estejam sob o nosso controle. Eu não vou deliberar sobre coisas que eu não possa conhecer e que possivelmente essas coisas saiam do meu controle, porque dependendo da ocasião, pode ser que aquela deliberação seja muito ruim. Eu posso provocar coisas, vamos pensar no campo científico, que não seria bom para a humanidade.
Então, devemos deliberar sobre fatos atingíveis à ação humana e que podemos manter sob o nosso controle, certo? Vamos então agora para o Se Liga no Enem, galera? Como vocês já sabem, o Se Liga no Enem são questões trabalhadas no Enem e que já é uma forma de vocês irem se adaptando a esse estilo. Enem 2012. Para Platão, o que haveria de verdadeiro em Parmênides? Olha só, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Ou seja, quando ele fala que é um objeto de razão, ele está se referindo ao mundo inteligível. Quando ele fala que não é um objeto de sensação, esse de sensação faz referência ao mundo sensível. O que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então aqui temos o pensamento de Platão, onde ele está começando a formular a sua doutrina das ideias pautadas no pensamento de Heráclito e Parmênides. O texto ele faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Alternativa A diz que estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Será que é isso? Alternativa B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Será que os sentidos eram superiores à razão? Alternativa C, atendo-se à oposição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Será isso mesmo? Alternativa D, afirmando que a razão, olha só, a alternativa D fala que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Seria isso a correta? A alternativa E, por sua vez, diz, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Seria a sensação superior à razão em Parmênides? E aí, qual resposta é a correta? É complicada? Nem tanto. É difícil? Não. É só vocês compreenderem bem o que se pede, porque, olha só, vamos lá para o nosso... Vamos ver a resposta. A resposta correta para essa questão é afirmando que a razão... Olha só, o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Como Platão se situa diante dessa relação? Então, Platão, ele afirma que a razão, ela é capaz de gerar conhecimento. Ou seja, a razão, ela está voltada para o mundo das ideias. Enquanto a sensação, ela corresponde ao mundo sensível. Então, para Platão, a resposta correta desse texto é afirmando que a razão, sim, é capaz de gerar conhecimento, porque somente a razão consegue atingir o mundo das ideias, mas a sensação, ela não consegue atingir o mundo das ideias, ela fica somente na aparência. Então,
Diante disso, a razão é a única capaz de chegar ao mundo, a atingir o mundo inteligível. Pessoal, vamos agora para a nossa quarta questão. Como Platão supera a doutrina dos pré-socráticos Heráclito e Parmênides? Como ele vai superar a doutrina, a teoria de Heráclito e a teoria de Parmênides? É uma resposta super fácil, pessoal. Olha só. Em lugar do tudo flui de Heráclito e da imobilidade do ser de Parmênides, então aqui temos as duas linhas de pensamento, o tudo flui de Heráclito e a imobilidade do ser de Parmênides. Platão, ele vai criar o mundo das ideias, das essências imutáveis, e ele também cria um mundo sensível, que é diferente. O mundo sensível, ele contrapõe o mundo das ideias, porque o mundo sensível é o mundo do movimento, das mudanças, enquanto não muda, o mundo inteligível sempre é a mesma coisa. O mundo sensível não, ele já passa por um processo de mudança. Então, para Platão, é dessa forma que ele supera a doutrina de Heráclito e Parmênides, onde ele cria o mundo sensível, um mundo de aparência, um mundo de ilusão, mas ele também cria um mundo inteligível, que é o mundo das verdades, das essências perfeitas. E o conhecimento só é atingível através do mundo inteligível, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula e olha só, temos mais coisas pela frente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.